Com muita alegria que eu pretendo partilhar a palavra de Deus, que é o maior bem que existe. Quem guarda a palavra de Deus, Deus também o guarda. Quem guarda a palavra de Deus alcança a vida eterna. E quem alcança a vida eterna vive eternamente para o Senhor pelo qual adoramos, o Senhor pelo qual experimentamos. Temos experiências inigualáveis. Então a palavra de Deus é importante, porque também a nossa fé cresce dela. E ainda sobre essa mesma palavra eu quero partilhar contigo. E esta palavra encontra-se em Mateus 5, versículo 28. E a Bíblia nos diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Repito, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa certamente é uma novidade que Jesus trouxe para o Evangelho. Na antiguidade, bem como até hoje, muita gente pensa que o pecado começa quando nós fizemos, não propriamente dito, no nosso pensamento. Exemplo, o pecado não é pensar em matar, mas é matar. O pecado não é pensar em se deitar com uma mulher, mas é se deitar com uma mulher. O pecado não é procurar se vingar de uma pessoa, mas é se vingar dessa mesma pessoa. Porque o pecado não é o pensamento, mas o pecado é a ação resultante do pensamento. Muita gente ainda pensa assim. Eu quero dizer que esse pensamento é anátema, errado e vai contra os ensinamentos e a doutrina de Jesus. Jesus disse assim: qualquer homem que olhar em uma mulher e lhe desejar em seu coração para cobiçar com ela, este mesmo já pecou. Então ele diz assim, que o pensamento é igual à ação. O pecado começa no pensamento. Quando você pensa em matar, você já matou. E automaticamente você já pecou. As coisas no espírito funcionam de forma diferente. Por isso o apóstolo Paulo disse que as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Então, já compreendemos que nós começamos a pecar quando nós pensamos em pecar. Exato, e é verdadeiro. Mas também, nem sempre nós pecamos quando nós pensamos em pecar. Mas geralmente, todo pecado é resultado de um pensamento que também é pecado. Ou melhor, toda ação pecaminosa é resultado de um pensamento pecaminoso. De tanto você pensar em transar, em ter relações sexuais com a mulher do seu irmão, você está a alimentar esse desejo, você está a alimentar o seu ego, está a alimentar a sua carne. E um dia você poderá cair. Poderá cair não simplesmente no pensamento, mas materializar o seu pensamento. Então precisamos cuidar dos nossos pensamentos, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar daquilo que nós pensamos. Mas aí a coisa torna-se interessante. Querido, como nós vamos cuidar do nosso pensamento? Jesus nos diz o seguinte, que os olhos são a candeia do corpo. Deixa-me ler em Mateus 6, versículo 21, Mateus 6, 22, na verdade. A Bíblia diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ele diz que o que ilumina o nosso corpo é os nossos olhos, são os nossos olhos, perdão. Os nossos olhos iluminam o nosso corpo. Os nossos olhos é que nos tornam impuros e que nos tornam bons. E o pecado começa exatamente
nos nossos pensamentos, a partir dos olhos, a partir dos ouvidos e a partir dos sentidos. Por isso é indispensável nós controlarmos aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós sentimos ou tocamos. Porque essas coisas são interiorizadas e ficam no nosso coração, e aí parte o pecado. E Jesus disse assim em Mateus 15: porque o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra pela boca, perdão, mas o que sai pela boca. Porque o que sai pela boca provém do coração. Então, com isso, qual é a simbiose que existe? O pensamento vai se armazenar no coração, e do coração vão se exteriorizando o pecado. E o sábio Salomão nos ensina uma coisa importante em Provérbios 4:23. Sobre todas as coisas que se podem guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Ele está falando que entre tudo que existe, entre tudo que você tem, tudinho, sem exceção, o que você precisa guardar é o seu coração. O que você pretende guardar, o que você necessita guardar com urgência, com emergência, a todo instante, independentemente de toda circunstância, é o seu coração. Porque dele provém as coisas da tua vida. Como você tem guardado o seu coração? O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem pegado? Essas coisas vão trazer uma mente diferente a você. Isso vai caracterizar o que você é. Por isso é muitíssimo importante sabermos o que nós vamos ouvir, as músicas, saber onde as nossas mãos vão chegar, saber o que os nossos olhos vão contemplar, porque isso torna puro ou impuro o nosso coração, caracterizando a nossa mente. A Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo. E se você ainda não tem, somente você precisa crer em Jesus. E crendo nele, ele te concede a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, você já não mais se corrompe com o pecado. Mas pelo contrário, você cresce e vai se purificando dia após dia. Vai se purificando dia após dia. Vai se transformando dia após dia. Vai alcançando a estatura do varão perfeito. Tudo que podes fazer, tudo que deves fazer para teres a mente de Cristo, um coração de carne renovado, é crer em Jesus com todo o seu coração e andar nos pensamentos de Jesus e ouvir a voz de Jesus e contemplar a glória de Deus nos céus. E assim você estará se transformando, estará também sendo mudado. Jesus nos disse uma coisa importante: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Com isso que podemos nós fazer? Do coração procedem todas as coisas. Os lábios ele fala, mas os seus lábios são mentirosos, porque os seus lábios contradizem o que está no seu coração. Ou seja, nos lábios adoram a Deus, mas no coração eles desprezam e ignoram a Deus. O que podemos nós fazer? Devemos conectar com o nosso coração, conectar com o nosso coração com Jesus, conectar com os nossos lábios com a palavra de Deus. E assim, quando nós estivermos perto de Jesus, nós passaremos a falar coisas boas, passaremos a ter mente transformada. Deus abençoe a você, ensine a guardar essa palavra, que essa palavra mude a sua vida, que transforme e que traga a você a salvação, a vida eterna e muitas coisas que somente em Jesus poderemos encontrar. Que Deus abençoe a ti hoje e para ti sempre. Em nome de Jesus. Amém.